Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Vamos trazer uma questão extremamente importante relacionada ao artigo 5º, parágrafo 1º, que nós estamos lendo aí no nosso esquematizado. Tudo bem? Então, vamos colocar na tela a proposta de tema de hoje. Olha, vamos falar de omissão normativa e do caráter mandamental do mandado de injunção. O que é que este assunto tem a ver com a matéria em análise? O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. Veja que eu não estou falando em aplicabilidade, o texto não fala em aplicabilidade, e no texto escrito nós diferenciamos a noção de aplicabilidade e de aplicação. De toda forma, diante de omissão normativa, nós vamos ter instrumentos para corrigir esta, aspas, doença que chamei de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Essa imagem, eu gosto muito dessa. Põe na tela, produção, essa imagem, ela me traz uma paz interior impressionante. Amigos, olha que coisa interessante. Você fica olhando, eu fico parado assim, talvez você esteja cansado numa madrugada, estudando aí, não dá vontade de largar tudo, né? Mas olha, não faça isso, não é o momento, né? Vamos firmes, é uma esperança, é um sentimento, não sei, de tranquilidade. Mas essa tartaruga tem a ver o que com o assunto? Tem a ver com a demora, né? Tem a ver com a omissão, tem a ver com a inércia daqueles que devem regulamentar a Constituição. As normas de eficácia plena têm aplicação imediata, elas independem de regulamentação. As normas de eficácia contida têm eficácia plena, mas permitem uma constrição, uma redução. Elas podem ser reduzidas. Querem um exemplo de norma de eficácia contida? 5º 13 é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O bom exemplo de restrição é a lei que exigiu o exame de ordem. Se não houvesse esta lei exigindo o exame de ordem, aqueles amigos que se formam na faculdade não tinham que prestar o exame de ordem, que está cada vez mais difícil, né? Mas tudo bem, vocês estão se preparando, vão superar. Maravilha. Meus amigos, então veja, diante de omissão para regulamentar uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação para concretização, surge uma chamada síndrome de inefetividade para esta norma. E o texto de 88 trouxe 2 remédios para combater esta, aspas, doença, que são o mandado de injunção e a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vejam comigo aqui, vem para a tela. Existem 2 espécies de omissão. Ou a omissão é total ou absoluta de regulamentação da Constituição, ou ela é parcial. Ou não há nenhuma regulamentação. Exemplo, 37, inciso 7, direito de greve do servidor público. Não tem lei até hoje. Omissão total. Ou a omissão é parcial. A lei vem, regulamenta, mas de modo parcial. O exemplo bom é o salário mínimo. Se você está desanimado, leia o 7º da Constituição, inciso 4. O salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, é capaz de atender às suas necessidades do trabalhador e da família dele, vitais, básicas, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência. Isso tudo deveria o salário mínimo refletir, mas a lei que regulamentou não traduz em números isso tudo. A omissão é parcial ou a regulamentação é parcial, portanto a omissão parcial. E o Supremo já enfrentou essa questão dentro de reserva de possível financeiro, mas há um amplo debate sobre essa matéria, bastante interessante. Tudo bem? Bom, quais foram mesmo
os remédios para combater a síndrome de inefetividade, diante de uma norma de eficácia limitada, que não é concretizada, surgiram em 88 dois instrumentos para combater a omissão. Você já sabe, são o mandado de injunção e a ADO. Vamos ler? Onde é que você localiza? Mandado de injunção 5º 71 e regulamentação pela Lei 13.300 de 2016 e ADO 103, parágrafo 2º, Lei 12.063 de 2009, que acrescentou artigos à Lei do Controle, a 9868 de 99. Vou chamar a atenção, este capítulo é o capítulo 5 de eficácia e aplicabilidade. Nós vamos aprofundar a matéria no capítulo 6, ao tratar de controle das omissões, ADO. E no capítulo 14, ao tratarmos sobre remédios constitucionais, vamos tratar sobre o mandado de injunção. Então, você quer aprofundar este assunto nesse momento? Leia o capítulo 6 sobre o controle das omissões e o capítulo 14 na parte de remédios, aonde eu trato sobre o mandado de injunção. Mas eu já trago uma leitura rápida desses dois instrumentos para a gente concluir o objetivo desta fala à luz de eficácia e aplicabilidade. Vamos ler o artigo 102, parágrafo 2º. E ali se observa que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. O que você observa aí na leitura do artigo 102, parágrafo 2º, é que, em se tratando de poder omisso, será dada ciência para as providências. Você observa que na origem, na redação constituinte, a ADO não tinha caráter mandamental, falava em mera ciência. A ADO tinha este papel de mera ciência, enquanto, por outro lado, o mandado de injunção tinha a carga ou o caráter mandamental. Você percebe essa distinção na própria literatura. A própria jurisprudência do Supremo caminhou nesse sentido. Ciência em se tratando de poder, para não violar a separação de poderes, e o MI, que teria o papel de concretizar o direito que dependia de uma regulamentação. Vamos ler a Constituição quando trata do MI. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Quando se fala em conceder-se-á o MI, sempre que a norma, que a falta da norma inviabilize o exercício desses direitos, se caracterizava o caráter mandamental do mandado de injunção. E basicamente, para robustecer este caráter mandamental, o artigo 5º, parágrafo 1º, era invocado pelo Supremo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, quando se falava em direito de greve do servidor público, que dependia de lei e não tinha lei, invocava-se também o 5º primeiro. Perceba que interessante. Aplicação imediata para concretizar esse direito. Um outro exemplo importante, querem ver só? Veja, existe na Constituição o direito à aposentadoria especial do servidor público. Artigo 40 da Constituição, parágrafo 4º. O servidor público que trabalha, por exemplo, numa situação de insalubridade, tem direito de se aposentar com um tempo menor. Não tinha lei. Diante da omissão normativa, da síndrome de inefetividade, aliás, omissão total, se impetrava mandado de injunção para concretizar o direito. Qual era o fundamento básico? 5º parágrafo 1º e o caráter mandamental do MI. Percebam. Veja na tela os efeitos do MI. Isso tudo, aliás, volta para mim, produção.
isso tudo será aprofundado no capítulo 14, meus amigos. Só estou lançando para a gente ter uma conexão com o 5º parágrafo primeiro, que é o objeto de estudo. Mas a gente já organiza aqui. Regras, posição concretista intermediária, individual ou coletiva. O que é feito hoje com a Lei 13.300? Diante de omissão, julgado procedente o MI, o judiciário dá um prazo para que o órgão omisso normatize. E se ele não normatizar, o judiciário concretiza, também à luz do 5º primeiro, o direito que não era exercido por falta de lei. Olha que interessante. E basicamente a ADO acabou servindo como um instrumento de processo coletivo de controle concentrado, de controle de omissão, mas basicamente para dar ciência. E o MI que tem concretizado. Tanto é que há uma regra nova na Lei 13.300 do MI, extremamente interessante, que permite efeitos ultra partes ou erga omnes no mandado de injunção. Esse tema é fundamental para aprofundamento. Leia a Lei 13.300 de 2016. Para terminar aqui, gente, quero deixar claro o seguinte. Apesar disso tudo que está sendo dito, nós temos que necessariamente saber que há um precedente extremamente importante do Supremo que, julgando a ADO, admitiu possibilidade de concretização em ADO. Então, normalmente a ADO é para dar ciência ao poder, mas eu vou colocar na tela, vem comigo aqui, colocar na tela que no dia 30 de novembro de 2016 o Supremo trouxe novas perspectivas para julgamento de ADO. Era uma demora totalmente irrazoável de regulamentação que o Supremo deu um prazo final em ADO e se não regulamentar o Legislativo, na ADO 25 o Supremo permitiu a concretização na forma do seu julgado. Então, o Supremo tem visto que quando há um prazo na própria Constituição para que o Poder Legislativo atue, ou quando há uma demora irrazoável de não cumprir este prazo, o Supremo tem começado a rever o papel da ADO. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos e que aprofundem no capítulo 6, quando tratamos da matéria. Tudo bem? Meus amigos, espero ter contribuído. O foco era o 5º parágrafo primeiro, mas eu tinha que chamar esses assuntos ligados tanto ao capítulo 6 sobre controle em ADO, como ao capítulo 14 sobre remédios mandado de injunção. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A gente se vê.